Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas por aqui em mais um episódio do Café com Teologia, hoje especificamente na nossa coluna semanal de espiritualidade. Esse é um momento de pensarmos no texto bíblico de maneira mais devocional, reflexiva, claro, sem interpretarmos ele de maneira aleatória, né? Mantendo o compromisso com uma interpretação saudável e de qualidade do texto bíblico. Mas o texto bíblico, ele não só nos dá a possibilidade de estudá-lo, como ele também pode fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada cristã e nos tornar pessoas mais conscientes do chamado de Jesus para os seus discípulos e discípulas. Então, se você quiser, nessa noite, refletir um pouco mais sobre isso, fique comigo até o final, que nós falaremos sobre uma importante passagem do Novo Testamento. Fica também aqui o meu convite para você se tornar membro do canal. Tem planos a partir de R$ 7,99. E você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos e, claro, apoia o nosso trabalho. Clica ali em Seja Membro e escolha o plano que mais lhe agrada. A passagem que eu quero ler com vocês nessa oportunidade está em Mateus capítulo 10, do versículo 5 até o versículo 15, que está dizendo o seguinte: Jesus enviou os 12 com estas instruções: Não vos dirijais a território de gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide de preferência as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que o reino dos céus se aproximou. Curai enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não procureis ouro, prata ou cobre para levar em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador merece o seu sustento. Sempre que entrardes numa cidade ou num povoado, procurai alguém digno de confiança e permanecei lá até sairdes. Ao entrardes numa casa, saudai com a paz. Se a casa for digna dela, a paz que desejais virá sobre ela. Mas se não for digna, que a paz volte para vós. E se alguém não vos receber nem escutar vossa mensagem, saindo da casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém, eu vos digo, no dia do juízo haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. É uma passagem interessante, mas que revela profundamente uma mentalidade judaica. Revela a mentalidade de Mateus, que era um judeu, e que nesse momento, né, está escrevendo de uma maneira até bastante conservadora quando ele fala sobre a missão que Jesus dá para os 12 que ele tinha acabado de chamar. Eram 12 pessoas de personalidade muito diferente, de histórias diferentes, de características diferentes, 12 personagens que nem têm tanta coesão entre si assim, né? Mais 12 pessoas que são selecionadas por Jesus e que vão receber dele algumas instruções para a missão que começa a partir daquele momento. O texto de Mateus, e apenas o texto de Mateus, diz que Jesus teria dito para eles não entrarem em território dos gentios e nem em cidades samaritanos. E por que é que nós sabemos que essa é uma fala típica de Mateus e não de Jesus? Porque essa é uma fala tipicamente judaica, de judeus que se sentem os filhos de Abraão, que não toleram os samaritanos e que também veem os gentios como pessoas perdidas. E que um judeu pensa que passar por cidades predominantemente dessas pessoas é perder tempo, porque eles devem pregar para a casa de Israel. Infelizmente, havia esse pensamento naquele cenário. Há pensamentos assim hoje de pessoas que acham
que por pertencer a uma religião, a uma igreja, são salvas e as outras não, as outras são perdidas, né? De se sentir superiores, até mais espirituais do que outras, e pessoas que se veem como as preferidas por Deus, enquanto que as outras estão se perdendo e indo para o inferno. Essa arrogância, ela, de certa maneira, é típica do ser humano, não deveria ser, mas é uma construção humana ao longo do tempo e, principalmente, entusiasmada, estimulada através de uma visão obtusa da religiosidade, uma visão fechada, uma visão conservadora da religiosidade que acaba fazendo esse tipo de pensamento. Jesus mesmo esteve entre os samaritanos e João fala sobre isso, a experiência dele com a samaritana. Depois ele permanece em Samaria alguns dias e prega a sua palavra para as pessoas que são da aldeia daquela mulher. Jesus tem contato com diversas pessoas consideradas gentias. Jesus tem contato até com o filho único lá da viúva de Naim, que está morto e ele toca no esquife. Jesus que se tornaria impuro pela religiosidade judaica, ele faz isso por amor àquela mãe, né? Jesus tem contato com o centurião romano, que era um politeísta, um pagão politeísta, e fala para os seus discípulos que nem em Jerusalém tinha visto uma fé como a daquele homem. Jesus nos chama para romper as barreiras levantadas pela religião, pela sociedade, pela classe social, pelo que quer que seja, porque Jesus enxerga a todo mundo como seres humanos, né? E depois prossegue dando alguns ensinamentos interessantes. O primeiro deles é proclamando que o reino dos céus se aproximou. E o reino dos céus, que é baseado na misericórdia, na compaixão, no acolhimento e na tolerância. Pois é, essas são as características do reino dos céus que já é chegado a nós. E é isso que nós somos chamados para proclamar. O reino dos céus que é baseado nas boas novas de salvação. Nas boas notícias, nas notícias leves, nas notícias de que Deus salva e de que Deus é misericordioso acima de qualquer coisa. E além disso, eles vão proclamar a vida no seu sentido pleno, curando enfermos, ressuscitando mortos, limpando os leprosos, expulsando os demônios, ou seja, resgatando a vida no seu sentido pleno e dando significado de vida para as pessoas que estavam totalmente perdidas. E o texto também diz algo importante. Vocês receberam de graça e de graça devem dar. A salvação é recebida gratuitamente. E nós devemos também compartilhar essa salvação gratuitamente com as pessoas. E por que é que as igrejas e as instituições criam tantos pedágios para falar dessa salvação com as pessoas? Por que elas dizem que fora da igreja não há salvação, que quem não está na igreja está desviado, que quem não dá dízimo não tem salvação, que quem faz isso, quem vai naquele lugar, quem é assim, quem é de outro jeito, quem não é da mesma religião, quem tem outras preferências, não pode ser salvo? Por que é que a igreja chega a esse nível de arrogância se o texto bíblico diz em todo tempo que a salvação é gratuita, que a salvação é graça imerecida, dada por Deus para cada um de nós, para cada uma de nós? Nós não merecíamos, e todos nós somos pecadores, é isso que Paulo vem nos dizer e proclamar, e nós só somos salvos por causa da graça de Deus, e é essa graça que alcança qualquer tipo de pessoa, né? Ninguém é melhor, ninguém é salvo por ser melhor, por ser mais digno, por ser mais decente, por ser mais correto, porque isso, diante de Deus, não é nada, porque tudo se manifesta pela sua graça.
E ele prossegue com um conselho muito importante: não procureis ouro, prata, nem cobre. A missão de quem é discípulo de Jesus de verdade não pode estar centrado no dinheiro, não pode estar centrado nos benefícios pessoais, não pode estar centrado em tirar proveito disso. Um grande cristão, filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, ele disse que é tão incompatível um ministro do evangelho ficar rico por causa do ministério, quanto falar de uma prostituta que é virgem, ou de uma virgem rodeada de filhos, ou dizer que um peixe é ao mesmo tempo ave ou um material de ferro que foi feito de madeira. São coisas incompatíveis, são coisas que não têm o menor sentido. E para ele, tão absurdo quanto esses exemplos, é admitir um ministro do evangelho que tenha ficado rico por causa do ministério. Isso para ele era antinatural, isso para ele era demoníaco, isso para ele era perverso. E Kierkegaard tinha razão também nessa sua fala, como em vários outros momentos da sua rica atividade intelectual e cristã, inclusive, né? O texto até prevê que a pessoa que trabalha deva ser digna do seu salário. Uma pessoa que trabalha, seja na área que for, inclusive na igreja, ela é digna de ter um sustento, de ter um recebimento por aquilo que ela faz, mas de maneira moderada, de maneira ponderada, para se sustentar e não para ostentar casas, carros, viagens e uma vida muito folgada em comparação com a vida real da grande maioria das pessoas. E o texto também vai falar que o discípulo e a discípula de Jesus deve ser uma pessoa amante da paz, uma pessoa que valoriza a paz e que quer compartilhar a paz onde quer que ela esteja. Não pode ser discípulo de Jesus uma pessoa que apoia a violência, a intolerância, que apoia atitudes autoritárias, seja de quem quer que for. Não pode ser discípulo de Jesus uma pessoa que gosta de gerar confusão, criar problemas, ver o circo pegar fogo entre outras pessoas. Isso nada tem a ver com o espírito que Jesus nos revela, porque o seu espírito é de paz, é apaziguador, é de conciliação, é um espírito que transmite a transformação para as pessoas que estão angustiadas. Jesus deixa em paz o aflito e também incomoda aquele que está apaziguado demais, no sentido de estar parado demais, acomodado demais com a sua fé, com a sua vida, com o seu caminhar. Jesus nos diz que a paz deve ser compartilhada, deve ser proclamada onde quer que estejamos. E que se você compartilha a paz com uma pessoa que não é amante da paz, isso é uma escolha dela e que a paz volte para você, que você permaneça em paz, que você não se envolva com a falta de paz e com a loucura de quem prefere viver na tribulação e não na paz. Mas que em todo tempo, nós, como discípulos e discípulas de Jesus, devemos ser amantes e promotores da paz, né? E paz não é silêncio, paz não é calar as pessoas, porque, como diria a música com muita sabedoria, paz sem voz não é paz, é apenas medo. Paz é se sentir pleno, é se sentir confortável, é estar em paz com Deus, é estar em paz com a sua própria consciência, com a sua própria história, com a sua própria trajetória. E ninguém pode viver em paz diante da injustiça. E injustiça não é o que cometem contra você, quando você protesta contra algo feito por você. Isso tende à vingança e não à justiça. Mas é lutar não só contra a maldade que é feita contra você, mas aquela que é feita contra as outras pessoas, contra qualquer ato de injustiça feita com qualquer que seja. E quando você sabe de um caso de injustiça,
quando você vê um caso de injustiça e você se cala, e você se preserva, e você fica na sua, você não vive em paz. Você não transmite a paz. Você apenas vive o silêncio do medo, da conveniência, da acomodação. E não é para isso que Jesus chama um discípulo seu, uma discípula sua. Se não é um problema seu, passa a ser quando é uma injustiça e quando você diz que segue a Jesus, porque toda injustiça é uma afronta a Jesus e, consequentemente, a quem o segue, a quem vive a fé centrada nele. E a paz só pode ser gerada quando a justiça se estabelece. Isso é uma coisa bastante importante que nós devemos pensar e praticar no nosso dia a dia. E o texto ainda diz que quem não é amante dessa paz e dessa justiça, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para eles. E se você acha que o pecado de Sodoma e Gomorra eram práticas sexuais, você está enganado. O texto bíblico diz quais eram elas, e é a prática justamente de ver a injustiça acontecendo, se acomodar e fingir que não é consigo. E eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar agorinha na tela final para você acompanhar. Que nós sejamos promotores da paz, e paz é algo prático, não é apenas algo contemplativo, é algo com consequências concretas, conforme Jesus nos ensina. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar com os seus contatos, e eu aproveito para desejar a você e a sua família uma semana abençoada, uma semana de paz, mas não uma paz acomodada e nem uma paz conveniente, mas uma paz que não folga com a injustiça. Um abraço e até a próxima oportunidade.